Então vamos lá. Dependendo do seu sistema operacional, ele pode desabilitar alguns recursos do banco de dados, né? Então basta você, ao abrir o arquivo, clicar em habilitar conteúdo. Isso aconteceu quando, por exemplo, eu salvei ele. Então ele vai habilitar e vai me mostrar os recursos que eu tenho aqui criados dentro desse meu banco de dados, né? Nesse caso nós só temos a tabela, então ele vai mostrar essa tabela e nós poderemos começar então configurando estas informações. O primeiro passo, então, após você criar o banco de dados, é salvar e depois começar a criar, né, e configurar o seu projeto aqui, ou seja, os seus itens do banco de dados. Então aqui ele está mostrando o tipo de objeto, né, e aqui nós não temos nenhuma informação a ser inserida. Ele não mostrou a tabela. Por que ele não mostrou a tabela? Porque quando eu salvei o meu banco de dados, eu cliquei em fechar. Com isso, ele fechou sem salvar a tabela. Então, ou seja, não tem nenhuma tabela no banco de dados. Quando você estiver aqui nessa condição, basta você clicar aqui na segunda guia em criar e clicar em tabela. Pronto. A mesma condição que eu tinha antes, eu tenho agora, que é uma tabela 1 que não foi salva, né? Ah, eu quero salvar essa tabela. Eu posso vir aqui com o botão direito sobre a guia da tabela ou aqui sobre o nome da tabela, você tem algumas opções para poder trabalhar também, né? Vem sobre a guia e clique em salvar. Primeira coisa que ele vai fazer é mostrar essa janelinha de salvar como. Vamos salvar essa tabela como produtos. Pronto. Eu tenho um banco de dados chamado comércio e agora eu criei uma tabela para armazenar dados relacionados aos produtos. Bacana, perfeito. Percebam que ele altera o nome aqui e altera aqui acima. A qualquer momento que eu queira modificar também, eu posso vir com o botão direito e renomear. Outra coisa, quando eu estiver neste modo de exibição em que eu falei, que é o modo de exibição de folha de dados, eu só posso lançar informações na minha tabela. Quando eu quiser editar um campo, uma coluna da minha tabela, eu tenho que sempre passar para o modo design. Então vem com o botão direito aqui sobre a guia, modo design. E tem várias outras formas de nós também fazermos isso aí. Ok, entrando no design da tabela, é como se eu entrasse na estrutura dessa tabela. Então significa que, como eu falei para vocês, eu só tenho um campo aqui que é um campo gerado de forma automática, que é o código. Posso manter esse campo código, né? Eu poderia colocar também outra informação qualquer aqui. Vou deixar código, mas vou acrescentar algumas outras. Então, além de ter a coluna do código, vamos supor que eu precisasse também armazenar o nome do produto. Vamos supor que além do nome, eu também precisasse de armazenar o valor desse produto. E além do valor, eu precisasse aqui, por exemplo, armazenar a quantidade que eu tenho de produto em estoque. Então, são somente alguns exemplos. O nome, por exemplo, ele está com uma informação de texto curto. O que é essa informação de tipo de dados? Aqui é o nome do campo e aqui é o tipo de dados de entrada, o que será aceito por aquela coluna. O código, por padrão, vem com numeração automática. Não que eu tenha que deixar isso, ok? Mas é aconselhável. Por que é aconselhável? A numeração automática é o seguinte. No primeiro momento em que eu adiciono um produto, ele coloca o código 1. Eu adicionei o segundo, ele coloca o 2 e assim por diante, ou seja, eu não preciso preencher o campo código. Esse campo ele também recebe de forma automática uma chave primária. O que é a chave primária? É um índice único dentro de uma tabela. Significa que se eu precisar de fazer uma edição, uma deleção, eu passo então essa chave primária e ele vai deletar justamente aquele registro. Eu nunca terei dois registros dentro da minha tabela com o mesmo código. Por isso que é ideal você manter a chave primária em um campo de código que tenha numeração automática, porque nunca será o mesmo número. Como que eu faço para configurar a tipografia de dados? Você pode clicar aqui do lado e alterar. Nesse caso eu não vou alterar, vou deixar a numeração automática. E aqui abaixo, após você selecionar o tipo que você quer, você tem algumas informações para poder passar. Então ele está me falando aqui, vai ser um número automático. Tá, mas vai ser um tamanho de campo como? Inteiro? Eu vou deixar dessa forma. Os novos valores vão ser com base em incremento. Se você clica aqui na seta, ó, você tem incremento ou tem valores aleatórios para vir aqui para o código. Eu não acho interessante esse valor aleatório, né? Eu tenho um formato, eu poderia selecionar aqui um formato de número, moeda, entre outros. Se eu não seleciono nenhum, ele deixa um número padrão. Poderia colocar uma legenda também para explicar esse campo, né? E poderia colocar aqui em indexado algumas informações, como por exemplo, indexado, duplicação não autorizada.
Eu poderia manter nesse campo, né, de código números duplicados? Nesse caso vai ser aqui, ó, indexado sim, duplicação não autorizada. Por quê? Porque é uma chave primária, eu não posso ter dois números ali, né, iguais. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre a tipografia de dados na próxima aula e vamos configurar então a estrutura dessa tabela para começar a receber, né, os primeiros registros.